Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos aqui para o nosso bate-papo, nosso podcast, para poder falar sobre um Podcast. tema. Podcast, né? De potinho, daqui é tipo nosso podcast, para poder falar de um outro tema que está todo mundo querendo saber mais detalhes sobre ele. E justamente para esse tema não podia faltar aqui o professor Sábio Chalita, professor de Constitucional e Eleitoral, né? Juntando comigo com Administrativo e Constitucional, para tentar esclarecer um pouquinho mais sobre isso. Bom, Sávio, nos últimos dias, nós tivemos a decisão do Tribunal Superior Eleitoral que decidiu ali pela inelegibilidade de Jair Bolsonaro pelos próximos, acho que 8 anos, não é isso? Isso. Bom, só que quando a gente passa a analisar as notícias, parece que é uma confusão entre inelegibilidade, entre suspensão dos direitos políticos, entre cassação de direitos políticos. Tem mais ação aí, provavelmente, que pode ser proposta contra Jair Bolsonaro. Nos pergunta, mas e como é que fica isso? Quando é que ele pode ser candidato de novo? Será que até essa decisão do TSE pode ser ainda revertida? Não pode? Então tem muita coisa para a gente falar. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite para você, meu amigo. Palavra contigo. Tudo bem, nosso querido Pote? Alegria poder mais uma vez aqui tratar de temas que são temas espinhosos, temas que geram dúvida, que acendem ou apagam grandes paixões. Mas vamos lá, né? Existe sim uma sensível diferença entre inelegibilidade, suspensão ou perda de direitos políticos e cassação. A recente ação que nós tivemos, Daniel, com relação em desfavor, né, ao ex-presidente Jair Bolsonaro, é uma AIGE, esse nome que significa Ação de Investigação Judicial Eleitoral. Essa ação ela serve principalmente aqui quando diante de situações em que há o chamado abuso de poder político, abuso dos meios de comunicação, que foi exatamente o que aconteceu, né? Não estou dizendo que concretamente aconteceu, mas o resultado do julgamento considerou que houve ali abuso dos meios de comunicação e de abuso do poder político também. Quando existe isso, veja que a Constituição ela tenta evitar que exista qualquer tipo de desequilíbrio no processo de escolha por parte dos eleitores e das eleitoras. Então, no entendimento do TSE, aqui aconteceu uma circunstância em que o Jair Bolsonaro, na condição de presidente, teria se privilegiado, né, dessa função de presidente. Então, algumas situações. Primeiro, com relação à inelegibilidade em si. Quando a gente tem uma ação dessa natureza, a inelegibilidade ela não depende de um trânsito em julgado, né? Normalmente a gente pensa com a cabeça do direito penal, do direito processual penal, que depende lá do trânsito em julgado para que se tenha, para que se possa afastar a presunção de inocência e então colocar a pessoa na condição de cumpridor de pena, né? Cumprindo sua sentença, cumprindo a pena. Na inelegibilidade, você não tem uma pena da mesma natureza. Você tem uma circunstância que a Constituição diz que, diante de algumas situações mais embaraçosas, o legislador, e isso ele fez através da lei das inelegibilidades, pode criar as chamadas hipóteses de inelegibilidade, ou seja, que em determinado período de tempo aquela pessoa não poderá se candidatar a cargos públicos eletivos, às vezes para qualquer cargo, às vezes para cargos específicos. Depende, a lei das inelegibilidades traz várias previsões. Nesse Sabe, deixa eu caso, só ver se eu diga, entendi, diga. Sávio. Então, ele fica inelegível, ele não pode ser candidato, mas ele poderia votar? Excelente pergunta. A inelegibilidade, por isso, inclusive, se exige um critério menor na hora dessa condenação, né? Ou seja, não precisa do trânsito em julgado. Se ela for proferida pelo chamado órgão colegiado, que vão ser, por exemplo, decisões Uhum. proferidas por tribunais, ele fica impossibilitado de se candidatar. Mas não envolve dizer que ele teve seus direitos políticos suspensos. Eu vou até Uhum. aproveitar essa sua colocação, Daniel, para lembrar um discurso que foi bastante, que criou muita confusão, contribuiu só para confundir as pessoas lá em 2018, quando o Lula se candidatou, tentou se candidatar à presidência da República em 2018, e o lado das pessoas que estavam ali mais alinhadas com o Jair Bolsonaro diziam, ele não pode, porque ele é inelegível. Estava correto o que diziam? Estava, porque ele de fato ele era inelegível porque a condenação dele havia sido proferida por um órgão colegiado. Por outro O lado, TRF, não é? era no TRF, né, o tribunal. Teve a decisão do Moro, é muito estranho hoje falar assim, né? Mas era a decisão do Uhum. Moro, subiu para o tribunal manteve e aumentou a pena. Então, ele estava ali na condição de inelegível. E por outro lado, Daniel, a equipe, as pessoas que estavam próximas ao Lula diziam assim: não, ele não é inelegível, ele não teve os direitos políticos suspensos, que são coisas Uhum. completamente diferentes, né? Mas Uhum. parece que é igual.
Então, na inelegibilidade, eu já te passo a palavra, na inelegibilidade, nós não precisamos necessariamente do trânsito em julgado, né? Estando lá na hipótese que a lei estabelece, existe a decisão por órgão colegiado, já é suficiente para ter inelegibilidade. É lógico que o trânsito em julgado também gera inelegibilidade, mas ali basta a decisão colegiada. Quando a gente fala de suspensão dos direitos políticos, suspensão ou perda, aí a gente vai exigir o trânsito em julgado. Portanto, na situação do Lula, ele era inelegível, mas não tinha suspensão dos direitos políticos porque não havia o trânsito em julgado, estava em tramitação ainda o recurso e no curso recursal acabou se anulando todas as ações, né? Do Bolsonaro, por esse raciocínio, atualmente ele é inelegível por 8 anos a contar de 2022, que é quando se deu o abuso, aliás, foram as eleições em que se deram os abusos, né, apontados pelo TSE, só que ele não está com direitos políticos suspensos. Ele pode votar se tiver eleição, por exemplo, amanhã, né? Enfim. E aí eu passo para você, Daniel, Ah, esse bastão que não é nada fácil de tratar nem de digerir nos dias de hoje, né? não, não. Mas um ponto, sabe, que chama atenção, porque muitas pessoas passaram a ver essa decisão do TSE agora porque nós tínhamos no polo passivo ali Jair Bolsonaro, presidente da República, uma pessoa, né, que move multidões com ele, é uma figura pública muito importante. Mas o ponto é, esses atos de abuso, né, de poder político, eles não são uma novidade. Eu acho que desde que nós temos a reeleição para o poder executivo, que aquele candidato que é prefeito, que é governador, então em especial âmbito municipal e âmbito estadual, já cometiam abusos de poder político. Ou o Jair Bolsonaro foi o primeiro caso que a gente teve na jurisprudência do TSE. Não, não. E olha, você foi cirúrgico e a gente nem combinou isso antes, que algumas coisas, né, a pauta do que a gente vai tratar, a gente fala antes, mas olha uma coisa curiosa, foi inclusive meu projeto, meu pré-projeto do doutorado. Quando a gente olha a Constituição, todas as Constituições, desde a primeira, a Carta Imperial de 1824, a gente observa que a reeleição do chefe de executivo, que é o presidente, o governador, o prefeito, ela nunca foi possível. Você sempre teve a possibilidade de que outros cargos de outra natureza, como os parlamentares, pudessem se reeleger e sem limite de tempo. Uhum. O chefe do executivo não, ele nunca pôde. Quando que foi inserida essa possibilidade? Em 97, com a emenda 16, né? Foi quando a gente teve lá a reeleição do Fernando Henrique, inclusive na ocasião. E olha que interessante também, Daniel. Se eu sou presidente da República e vou me candidatar à reeleição, eu preciso desincompatibilizar do meu cargo? Eu não preciso. Eu posso concorrer sendo presidente. E aqui eu tenho sempre o compromisso de pensar o direito, né? É claro que invariavelmente algumas emoções a gente sempre coloca na convicção, mas quando a gente olha para os desfechos das eleições de 2022, por exemplo, impedir o presidente da República em exercício de fazer uma live dentro da casa oficial do presidente é estranho. Uma vez que ele não Uhum. precisa desincompatibilizar e pode usar da estrutura pública para fazer campanha, desde que ele preste conta, inclusive lá, e existe uma regra até de prestação de contas para isso. Então, existe uma penumbra aqui, porque se de um lado a Constituição não obriga a desincompatibilização, de outro você possibilita o abuso inevitável, tanto da função pública, daquilo que está à sua disposição, e, claro, fica sempre a cargo do judiciário identificar se houve ou não abuso. Eu não estou falando que houve ou não houve abuso, mas é um ponto a se considerar. O chefe do executivo não precisa desincompatibilizar. É inevitável que uma série de situações podem configurar a utilização, né? Então fica sempre na subjetividade a gente tentar interpretar, no caso concreto, se ali houve um excesso, né? Um exercício em excesso Uhum. do direito que era colocado à disposição ali. Então, não é fácil, né, para a gente pensar isso. Enfim, para a única situação, aliás, que o chefe do executivo tem que desincompatibilizar seria se ele fosse concorrer a outros cargos. Então, Uhum. por exemplo, se ele sai candidato, vamos imaginar que ele é presidente da República e quer sair candidato não mais à reeleição, mas ele resolve que quer voltar a ser deputado federal. Aí ele tem que sair 6 meses antes. E sabe qual que é o motivo, Daniel? Hum. Para não cometer abuso político. Ué, para outros cargos ele Pois é. cometeria e para o próprio não? É muito esquisito isso, né? Não. Para mim é uma incongruência muito grande, porque além desse exemplo que você deu, a gente também tem o caso da inelegibilidade reflexa. Então, quando a gente atinge os parentes
Então, o parente do governador, ele não pode ser candidato dentro do território do estado, não é? Se fosse o prefeito, o território do município, justamente para evitar a quebra da paridade de armas entre os candidatos. Agora, o sujeito tem a máquina pública na mão dele. Então, há um equilíbrio com o outro? Não. Tanto é que quando a gente olha para a presidência da República, Jair Bolsonaro foi o primeiro candidato à reeleição que não foi reeleito. Se a gente vai em municípios ou estados, a regra é pela reeleição, porque o cara está com a máquina pública. E olhando agora como um agente de controle, né, meus anos de controladoria, quando a gente percebe reeleição, é algo muito ruim, porque aquele que é o prefeito, que é o governador, que é o presidente, ele passa a adotar o final do primeiro mandato com medidas populistas. Então, pegar município, vai querer asfaltar a cidade inteira, em vez de fazer esgoto, em vez de fazer, né, o saneamento básico, ele vai tratar de fazer asfalto porque isso apresenta mais votos, a pessoa está conseguindo perceber esgoto, a pessoa não percebe. Então, ele começa a medidas que a longo prazo não são tão interessantes. Então, começa a botar só medidas a curto prazo para gerar reeleição, e além de endividar o poder público. E se notar, o segundo mandato sempre tem uma queda de popularidade. Por quê? Porque no segundo mandato ele vai ter que arcar com as contas, com as despesas que ele alavancou no primeiro mandato para conseguir a reeleição. Então, isso para mim é algo tenebroso, não deveria ter acontecido reeleição. Então, é muito ruim para a nossa própria democracia, do meu ponto de vista, agora, como o Daniel, né, fazendo a análise, espero que a gente possa algum dia voltar, né, a ter só um mandato, nem que seja de 6 anos, tudo bem ser 6 anos, mas o problema é a reeleição. Sávio, um outro ponto, né, que a gente viu, inclusive, agora, você publicou no seu Instagram sobre uma chamada de um jornal, mas existem muitas pessoas falando também sobre isso, é que poderia ser proposta uma ação de improbidade administrativa em razão de dano ao erário por causa daquela reunião que o Jair Bolsonaro, nosso ex-presidente, fez com os embaixadores, né, em virtude do custo. Eu acho que aquela reunião teve um custo de 1,5 milhão, estimado mais ou menos. Se vier uma ação de improbidade e for confirmado que houve o ato de improbidade, isso é pelo Poder Judiciário, vai ter que passar em todas as instâncias, precisa de trânsito em julgado, mas o ponto é, a decisão da improbidade é para suspender direitos políticos ou vai caçar direitos políticos? Excelente colocação e mais um problema que a nomenclatura técnica misturada com os jargões populares vão trazer confusões, né? Vão trazer grandes confusões. Porque, veja, a Constituição ela veda expressamente que os direitos políticos não podem ser cassados. A palavra cassação, né, ela dá a ideia de uma coisa mais abrupta, uma tomada, uma coisa desarrazoada, sem nenhum motivo. Enquanto suspensão ou perda remete ao conceito de algo mais legítimo, em situações excepcionais. Então, o que que nós temos? A cassação, essa tomada, essa coisa mais abrupta, como eu disse, violenta, ela é vedada. Porque quando eu falo cassação, é tomar. Tomei, está sem, já era. Eu ia falar uma expressão que foi utilizada recentemente, perdeu o mané. Mas vai ficar muito confuso, né? Mas enfim, essa coisa de você tomar, ela é vedada, tá? Agora, a suspensão e a perda, elas podem acontecer e elas acontecem em situações específicas. Sobre a suspensão, até a gente mencionou um pouquinho aqui, quando a inelegibilidade se confunde até com a suspensão. Por exemplo, o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, ela traz a suspensão dos direitos políticos enquanto durar os efeitos do cumprimento da pena. E aí, depois disso, depois de cumprida a pena, você ainda tem um período de inelegibilidade, que é uma restrição só na condição de você poder se candidatar. A perda, por outro lado, ela acontece em decorrência, por exemplo, do cancelamento da naturalização, que também exige trânsito em julgado, né, por atividade nociva. Então, se eu perdi a minha nacionalidade, automaticamente o vínculo político, que é o vínculo de exercer direitos políticos, o vínculo de cidadania, ela também se perde. Por isso que a perda, aliás, ela é possível e a suspensão também. Cassação não é algo que combine com o texto constitucional. Mas por que será que usa-se essas expressões? Será que é só para causar confusão? Ou é um... Enfim, não vou nem falar, que às vezes eu penso. É porque o que acontece muito, olhando, né, para as redes sociais e vendo também questão de sites, é que a gente precisa trazer o clique, né, de quem está nos vendo.
Então, se usa expressões mais fortes, mais chamativas, mais apelativas, porque a pessoa vai lá, vai clicar do tipo, vai falar assim, vai trazer uma fofoca de um artista, e a pessoa vai todo mundo clicar, vai abrir, não tem nada de fofoca, mas abriu, viu os anunciantes, gerou engajamento, Isso é o nome péssimo, né? daquela... Vamos É combinar. péssimo. A empresa, né, acaba sendo mais divulgada. Isso estou falando do ponto de vista mais de exploração. Tem jornalista que pode cometer uma falha e realmente não saber tecnicamente? Pode, não é? Pode acontecer. Mas muitos outros a gente sabe que acaba sendo um uso para poder atrair um clique. Cassação é um termo mais forte, né? Chama atenção. Só que quando eu vou analisar suspensão, eu sei que é algo provisório. Daqui a pouquinho vai acabar a suspensão. Agora, cassação traz uma ideia que aquela pessoa vai se tornar uma pária, que ela nunca mais vai poder participar como cidadão naquela comunidade. E pela nossa Constituição não existe essa cassação. Então, ou é a perda, porque a pessoa perdeu a sua condição de brasileiro, naturalizado ou nato, né? Quando o nato adquire uma outra voluntariamente, enfim, que deixa de ser brasileiro, ou no caso, o cancelamento da naturalização. Mas, de resto, é suspensão. Então, vamos pegar até um exemplo, sabe? Se no caso do Lula tivesse acontecido a sentença penal condenatória transitada em julgado, então acabou, não aconteceu, mas tivesse acontecido. Durante o prazo da condenação, Lula estaria com os direitos políticos suspensos e inelegível, ou ele estaria suspenso e após a suspensão começaria a contar o prazo de inelegibilidade? Olha que dúvida importante, Daniel, porque quando a gente fala em suspensão dos direitos políticos, ela envolve tanto o direito político ativo, que é o direito de votar, de responder a plebiscito, referendo, subscrever projeto de lei de iniciativa popular, Uhum. entrar com uma ação popular, né? Então, suspende tanto essa postura ativa quanto a postura passiva. Então, houve o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, nós temos ali a impossibilidade de exercer direitos políticos naquele intervalo de tempo, como você bem colocou, temporário, não para sempre, mas Uhum. temporário. Por outro lado, a inelegibilidade só restringe a possibilidade de exercer direitos políticos passivos. Eu me lembro dois eventos que também acabam viralizando na internet. O primeiro que dizia o seguinte, que como é que pode, né, o Lula votar se ele estava inelegível? Porque na ocasião tentou-se criar, a defesa do Lula, tentou-se criar um mecanismo para que ele fizesse a saída onde ele estava cumprindo antecipadamente, estava preso, não estava cumprindo pena, mas ele estava já preso, para que ele pudesse ir até o local de votação para que exercesse o seu direito de eleitor, né? Portanto, o direito político ativo. Será que era possível essa situação? Era possível. Só que ele não consegue ali exercer o direito, não existe o direito líquido e certo dele votar, porque ele está preso. Mas se na localidade onde ele está preso e tiver ali uma urna eletrônica e essa instalação fica a cargo da Justiça Eleitoral, se tiver, ele pode votar. Então, esse era o primeiro ponto, Uhum. porque justamente o que tinha na relação dele era a inelegibilidade e não suspensão dos direitos políticos. E o outro ponto, Daniel, quando houve a divulgação de resultado no dia das eleições, no segundo domingo no último domingo de outubro do ano de 2022, quando sai o resultado das urnas indicando o Lula como vencedor, viralizou ali vídeos de presídios onde os presos estavam comemorando e que teriam tido ali, sei lá, a votação tinha sido absurda em favor. Pessoal, Uhum. o preso cumprido pena não vota. Por quê? Justamente porque se houve trânsito em julgado e, portanto, ele iniciou o cumprimento de pena, essa visão que a gente tem hoje na jurisprudência, se existe essa circunstância, ele não pode nem votar nem ser votado. Uhum. Então, não tinha como, num presídio local onde as pessoas cumprem pena, que tenha tido votação ali, exceto se quem estava ali estivesse na condição de preso preventivo, né, ou seja, natureza provisória, ou preso temporário. E aí, essas pessoas, como não têm sentença penal condenatória transitada em julgado, elas não têm suspensão de direitos políticos e, portanto, podem tanto votar quanto serem votadas. Sempre tem que ter análise se uma eventual condenação, se ela foi proferida por órgão colegiado. Se teve órgão colegiado na história, ele já é inelegível, se estiver no rol dos fatos, das hipóteses que a lei das inelegibilidades traz. Se teve trânsito em julgado, a gente nem precisa pensar na inelegibilidade, porque se a suspensão dos direitos políticos envolve tudo, né? Então, veja Sabe, como... então, se eu tenho aqui Manuel, tá? Exemplo fictício, Manuel. Manuel acabou de receber uma ordem de prisão de natureza cautelar.
Então, veio por um juiz de primeiro grau, natureza cautelar, ele está preso. E nessa condição, então ele pode tanto votar quanto ser candidato também? É bem estranho, né? Mas pode. Uhum. Então, veja que você está colocando uma situação de uma prisão que ela tem essa natureza antecipatória, né? Então, ela Não teve sentença condenatória, né? Não nada. teve Foi nada, não é pena, não preso, é pena. preso em flagrante e se converteu em preventiva na audiência de custódia, por exemplo. Ele Uhum. pode ser candidato. Então, a gente tem uma situação que a gente nunca imagina que o extremo vai acontecer. Nós temos uma situação que uma pessoa pode estar recolhida presa preventivamente e concorrer às eleições. Uhum. Não é o ideal, e a gente espera até que a pessoa não vote assim, né? Mas enfim, é possível. O que não dá, agora voltando exatamente para o exemplo do Manuel que você teve, ele teve a prisão, ele teve uma sentença condenatória. A sentença condenatória de primeira instância também não afasta a situação da sua elegibilidade. Mas quando isso chega para o tribunal e o tribunal Uhum. mantém a condenação, significa dizer que ele foi condenado por um órgão colegiado. Aí a gente pode pensar duas coisas. No campo de vista, no campo do direito penal, ele ainda é inocente, porque não transitou em julgado, correto? No Uhum. ponto de vista do direito eleitoral, ele pode até ter a presunção de inocência ainda intacta, enfim, mas ele passa a ser considerado uma pessoa inelegível, não com direitos políticos suspensos, que depende do trânsito julgado, não nos esqueçamos, mas Uhum. inelegível. Por quê? Porque o legislador, ao criar a Lei Complementar 6490, que é a Lei das Inelegibilidades, entendeu que pessoas que estejam nessa condição devem ser mantidas fora da administração pública nesse aspecto de um cargo público eletivo. Não porque envolve seu afastamento de presunção de inocência, enfim, mas porque a pessoa que está envolvida naquela situação, considerando que já teve uma decisão proferida por um órgão colegiado, não é uma decisão singular, essa pessoa não pode fazer parte do processo, né? E eu vou te falar uma coisa, Daniel, assim como a gente quando vê os concurseiros estudando, né? O concurseiro tem que estudar o que está na Constituição, o que está na lei, que o tribunal entende, o que o STJ disse e se o Supremo concorda, né? Nessas situações, ainda de uma inelegibilidade patente, né, a pessoa não anda com o carimbo na testa aí de inelegível. Depende Uhum. de que o próprio Tribunal Eleitoral reconheça do processo de registro. E mesmo assim, é possível que naquela ação onde a pessoa teve uma condenação colegiada e, portanto, vai gerar inelegibilidade lá no processo de registro, é possível e é comum você ter o pedido de uma cautelar sustando os efeitos da inelegibilidade para possibilitar a pessoa de concorrer. É uma Olha. judicialização bem intensa no aspecto eleitoral, acontece aos montes, e na época de 2018, quem defendia a candidatura do Lula e dizia que era possível porque tinha precedentes, os precedentes são esses, né? Existem muitos. Uhum. E lá em 2000, vamos imaginar a próxima eleição, 2024, que é 24, que são as eleições municipais, Sim. o Bolsonaro, se a gente for aqui preto no branco, né, bem conservadores, ele é inelegível. Mas se na ação lá do TSE ainda estiver pendência de recurso, automaticamente você não tem a suspensão dos efeitos, ele já está inelegível. Mas é possível que se ingresse com uma ação cautelar, por exemplo, no STF, exemplo, não conheço o processo de perto, Uhum. e aí pede-se a sustação dos efeitos, a suspensão dos efeitos de uma possível inelegibilidade em vistas de que há ainda recurso pendente. E aí ele conseguiria, em sede de liminar, concorrer às eleições. Então, há muita água para correr nesse rio ainda, né? Muita coisa pode acontecer, mas, claro, se ele tiver a condenação com trânsito em julgado nesse meio tempo, ele pode acabar ficando com a suspensão dos direitos políticos. É bem remota a chance disso acontecer pelo tempo curto que nós temos até as próximas eleições, né? Uhum. Sabe, mas pegando aqui, que é um tema muito quente, né? Muitas pessoas querendo saber sobre esse assunto. Nós estamos gravando, né, esse podcast no dia, vou até colocar aqui, hoje é dia 6 6 de de julho. julho. Isso. Vamos imaginar se fosse agora o momento, chegando, né? Estamos próximo ao momento da registratura das candidaturas para as prefeituras, né? Para os municípios, então, para prefeito, para vereadores. Se fosse agora isso, dá para cravar que Bolsonaro não teria chance de ser candidato a prefeito ou vereador no Brasil, ou ele ainda tinha chance de reverter isso para a eleição? Olha, Daniel, Juridicamente falando. como eu disse, se a gente for conservador de observar tão somente a lei,
eu poderia afirmar categoricamente que é impossível ele se candidatar. Por quê? Porque Uhum. a lei, como eu disse, traz a inelegibilidade em decorrência de uma decisão proferida por órgão colegiado. Se a gente olhar para a jurisprudência, é possível ele concorrer, não vai ser um processo de registro tranquilo, porque ele vai depender de uma cautelar sendo deferida para que ele concorra. Eu vou explicar bem, pensando agora a prática da advocacia, como que funcionaria. Ele vai entrar com pedido de registro de candidatura. Quando ele protocola isso, vamos imaginar que ele vai, como se já se aventou na mídia, né? Que ele se Uhum. candidataria a prefeito do Rio, ou vereador do Rio, que seja. Ele apresenta lá o seu pedido de registro. Quando ele apresenta, um dos documentos que ele vai ter que demonstrar, apresentar, são as chamadas certidões negativas das justiças eleitorais, justiça criminal, enfim. Ou seja, ele tem que demonstrar que ele não tem nenhuma hipótese de inelegibilidade. Vão sair certidões negativas ou as chamadas certidões ativas, só que vai aparecer ali algum resultado. Com a certidão de objeto e pé complementar, você mostra que não é nada que gere inelegibilidade. Bom, vai ser apontado ali que ele tem uma ação na Justiça Eleitoral, especificamente essa AIGE lá do TSE, em que ele foi condenado por órgão colegiado. E aí, o que ele vai ter que fazer, os advogados, as advogadas dele, que aliás são advogados extremamente competentes, seja a professora Karina Cufa, que atuou nas eleições, seja o ex-ministro Tarcísio, que atuou na sustentação, grandes eleitoralistas. Eles terão que, olhando para a ação eleitoral que gerou inelegibilidade, olhar qual seria o tribunal competente, que no caso que seria o Supremo. Ele vai chegar no Supremo e ingressar com uma medida para conseguir suspender os efeitos que aquela condenação por órgão colegiado gerou para ele. Então, com base numa ação cautelar dessa natureza, ele consegue que, ainda que condenado por um órgão Uhum. colegiado, os efeitos decorrentes daquilo, que seria a inelegibilidade, sejam suspensos. E aí pode se perguntar, mas será que é só entrar que consegue? Não. Você tem que convencer, no caso aqui, o Supremo, de que o recurso que ainda tramita, caso exista e caso esteja tramitando, né, tem chances de ser revertido, né, que existe chance de reversibilidade daquilo que foi decidido. Quando acontece isso, aí você tem a sustação ou suspensão dos efeitos, possibilitando, portanto, afastar a inelegibilidade e ele concorrer. Vejam que é um imbróglio muito grande, né? Imagine a opinião pública, que na maior parte ela não é técnica, e isso não é nenhuma depreciação, porque é algo tão específico, até no meio jurídico, às vezes os Uhum. colegas não vão entender tão a fundo. Até quem é do eleitoral, às vezes, se não conheceu a parte do registro, não vai entender essa dinâmica, né? Então, é algo que vai gerar muita animosidade popular, infelizmente. Felizmente, por um lado, porque as pessoas estão se interessando por política e por assuntos afetos ao Estado, e infelizmente porque isso gera muito atrito, conflito, violência, enfim, tudo que a gente É. infelizmente tem visto nos últimos tempos, né? Isso é triste, as paixões, né, elas vêm muito forte, não importa para quem. Quando a gente fica muito apaixonado, a gente deixa de conseguir interpretar com uma certa razoabilidade, e é ruim para o nosso próprio país, né? A gente tem que sempre exigir tecnicamente melhores condutas, não importa qual seja o presidente, não importa qual é o jogo por lá. Para nós, enquanto professores, também é difícil, porque às vezes a gente quer expor de uma forma técnica, mas as pessoas que às vezes estão nos assistindo, estão nos lendo, estão nos escutando, acabam confundindo, né, o que é a parte técnica com o que seria ideologia política. Então, o que a gente sempre tenta fazer como professores é mostrar da forma mais técnica possível o caso. Então, o que a gente está demonstrando aqui, seja para aqueles, né, que têm um vínculo com o Jair Bolsonaro, ou que têm um vínculo com o Lula, que são os adversários hoje mais aparentes no cenário político, que o assunto não está resolvido ainda, não é? Houve a decisão do TSE, mas nós poderemos ter novas cartas na mesa em breve. E quando isso acontecer, se acontecer, a gente volta para poder fazer mais um outro podcast para poder conversar com todo mundo, trazendo então sempre questões jurídicas, questões de relevância, de uma forma às vezes mais descontraída, às vezes mais séria, dependendo do assunto, mas uma coisa não vai faltar: é tecnicidade, né? Cuidado com aquilo que se expõe. Não se trata aqui de posicionamento político, mas de jeito nenhum. É apenas mostrando para vocês aquilo que o direito e a jurisprudência atuam para nós, para que a gente possa ter aqui um cadinho mais, né, de conhecimento. E obrigado, Sávio, por estar dividindo isso. Obrigado, aprendi demais hoje sobre eleitoral Imagina. com você. E que quem está em casa nos acompanhando também possa refletir sobre os assuntos. Se ficar com alguma dúvida, nos mande mensagem para as redes sociais, né, no Sávio Chalita no Instagram, Daniel Lamounier no Instagram também, que nós estamos juntos na caminhada cada dia, aprendendo e compartilhando conhecimento. Daniel ensina para a gente não só sobre o direito, mas sobre a vida, sobre coisas
que alimentam a alma mais do que só o conhecimento, né? Então eu que agradeço poder estar com você e literalmente lado a lado em mais uma iniciativa aqui. E para você que eventualmente quer ver algum assunto sendo tratado, muitas coisas a gente fala em sala de aulas, a gente se manifesta nas redes, manda para a gente uma mensagem para nós diretamente, comentando esse vídeo, e a gente traz como pauta de um próximo bate-papo. Obrigado pela sua audiência, pela sua participação. Um grande beijo para você, meu querido irmão Daniel, nosso potinho. Tchau, tchau. Beijo, amigo. Tchau, tchau, gente.